Olá pessoal, vamos aí começar a nossa aula, né? Hoje o assunto vai ser número de elementos dentro da união dos conjuntos, tá? Então a gente vai ver aí que quando a gente tá trabalhando com vários grupos, né? É importante que a gente saiba calcular quantos elementos estão dentro desses grupos, tá? Não exclusivamente dentro de um grupo ou do outro, mas assim, dentro de cada parte do grupo. Quando a gente trabalha com grupo, às vezes tem elementos que estão dentro dos dois grupos ao mesmo tempo, né, que a gente chama de interseção, elementos que estão fora desses grupos, tá, que a gente chama que são aqueles elementos que não estão nem num nem no outro, tá? Então é importante a gente aprender a determinar a quantidade desses elementos. E aí a gente tem a seguinte formulazinha aí, né? Se a gente tiver dois conjuntos A e B, tá? Dentro desses dois conjuntos você vai ter elementos, que são objetos ou valores daquele grupo, né? Então, conjunto é um grupo. Nesse caso aqui, o nosso conjunto A, ele tem 5 elementos, tá? Se você observar, dentro do círculo A tem o 1, o 6, o 7, o 5 e o 12. Então, são 5 elementos aqui dentro. Dentro do grupo B, a gente tem 4 elementos. Então, dentro do grupo B, a gente tem 4 elementos, que são os elementos 3, 6, 7 e 4. Tá? Então, se vocês observarem, teoricamente, na união desses dois conjuntos, ou seja, ao juntar esses dois grupos num único grupo, esse grupo deveria ter o quê? 5 mais 4, que é 9 elementos. Tá? 5 do conjunto A mais 4 do conjunto B, e aí resultaria em 9 elementos. Porém, não é isso que acontece. Se você calcular, olha, quantos elementos teria aqui nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ó, nos dois conjuntos juntos, tá? Na união desses dois conjuntos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7 elementos na união, tá? 7 elementos. Ah, mas por que só tem 7 elementos? Não era para ter 9? Sendo que num tem 5 e no outro tem 4? Era para ter 9. Porém, se você observar, esses elementos aqui, ó, 6 e 7, eles estão dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, esse 6 e esse 7, ele foi contado aqui no conjunto A, nos 5 elementos, e ele foi contado de novo aqui no conjunto B. Tá? Observa que ele está aqui dentro do conjunto B também. Então ele foi contado nos 5 elementos do A e também nos 4 elementos do B. Daí o que aconteceu? Essa soma, 5 mais 4 igual a 9, não representa a realidade, o número de elementos da união desses dois conjuntos. Por quê? Porque eu tive dois elementos aqui, ó, que são os elementos da interseção, que foram contados duas vezes. Um aqui no azul e um aqui no verde. Tá? Como eles estão dentro dos dois ao mesmo tempo, ele foi contado duas vezes. Daí a importância de subtrair a interseção. Tá? Então a gente faz a soma dos elementos, da quantidade de elementos de cada conjunto, a soma dos elementos dentro do A com os elementos dentro do B, soma essas duas quantidades e retira a interseção dos dois conjuntos. Por que tem que retirar essa interseção? Porque ela foi contada dentro do A e dentro do B. Então você tem que tirar uma vez ela. Tá? Então a ideia de contar elementos em união de conjuntos, em vários grupos, é isso. Observar se tem interseção entre esses grupos. Se tiver interseção, essa interseção tem que ser retirada da soma dos elementos de um e do outro conjunto. Tá? Porque ela foi contada duas vezes. Um exemplo. Uma avaliação contendo duas questões foi dada a 200 alunos. Tá? Então, duas questões. Vou chamar aqui a questão 1 e questão 2. Questão 1 e questão 2. Tá? Esse aqui é o número da questão. Tá? Não é a quantidade de elementos. Questão 1 e questão 2. Aí a pergunta, 50 alunos acertaram as duas questões. Gente, sempre começa a preencher isso aqui, tá? Sempre começa a preencher esse meio. É ele que causa problema. Então é ele que você precisa preencher primeiro, tá? Quem que é esse meio? É a interseção. A interseção é aquilo que está dentro dos dois. 50 alunos acertaram as duas questões. Então, esses 50 está aqui dentro do 1 e dentro do 2, tá? As duas questões. 100 alunos acertaram a primeira questão. Observa que dentro da primeira questão aqui, do grupo da primeira questão, eu já tenho 50 alunos. Esses 50 que eu coloquei aqui, ele já faz parte dessas questões 1. Então, se eu tenho 100 alunos que acertaram a primeira questão,
Aqui dentro eu já tenho 50, então só falta mais 50. Tá? Então, o interessante de você sair preenchendo é sempre começar pela interseção e depois sair distribuindo o restante. Lembrando que o restante tem que ser considerado com a interseção. 100 alunos acertaram a primeira questão. Então, tá aqui, ó, dentro do círculo 1 tem que ter 100. E tem 100. 50 aqui, 50 aqui. Tá? E 99 alunos acertaram a questão 2. Então, aqui tem que ter 99. Como já tem 50, faltam 49. Ó, dentro do círculo 2 tem 99, 50 e 49, tá? E fora? Será que tem alguma coisa fora? Fora também existe, tá, gente? Aí a pergunta é justamente essa: quantos alunos erraram as duas questões? Então ele quer saber justamente isso aqui, ó. Quantos alunos não estão aqui dentro, tá? Quantos alunos estão de fora desses dois círculos, que são aqueles que erraram. Como o total de alunos é 200, quando você somar 50 mais 50 mais 49, você vai obter 149. 200 menos 149, já que eu tenho que ter 200 alunos, né? Então, 200 menos 149 vai ficar 51. Ou seja, aqui de fora tem 51 alunos que não acertaram nenhuma das duas questões. Tá? Então, a resposta dessa questão, 51. Aí você fala, mas por que você não retirou a interseção? Porque aqui eu não estou usando a quantidade de alunos, do conjunto 1 e do conjunto 2. Eu estou usando a quantidade de alunos dentro de cada pedaço. Cada pedaço. Se eu tivesse usado o 100 e o 99, ó, 100 mais 99, 199. Aí sim eu teria que pegar esse 199 e retirar a interseção, que é 50, para virar o 149 que a gente tinha encontrado. Tá? Então aqui a união desses conjuntos aqui, se você tiver os pedaços já especificados, é só somar tudo. Ah, não, mas eu não tenho os pedaços, eu tenho o grupo todo e o outro grupo todo. Então você soma e subtrai a interseção, porque a interseção está sendo somada duas vezes quando você soma a quantidade do grupo todo, tá? Aí você soma a interseção duas vezes, tem que tirar uma vez. Mas nesse caso aqui a gente não precisou tirar. Por quê? Porque você está somando pedaço por pedaço. Outro exemplo. Numa cidade de 30 mil domicílios, 10 mil recebem o jornal da loja de eletrodoméstico X e 8 mil recebem o jornal do supermercado Y. Então, tenho dois grupos, tá? Dois grupos. O grupo da loja de eletrodoméstico X e o grupo do supermercado Y, tá? São 30 mil domicílios, só que 10 mil recebem da loja X. 8 mil recebem do Y. Só que esses 10 mil da loja X, eu não sei quanto é aqui e quanto é aqui. Tá vendo que a loja X tem dois pedaços? Dentro do círculo X tem dois pedaços? Esses 10 mil tem que estar aqui dentro. Mas eu não sei se é 8 mil e 2 mil, ou 9 mil e 1.000, não sei. Por isso que eu falei para vocês que o interessante é você preencher primeiro o centro. Tá? Como é que eu preencho o centro? Com aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos começar a preencher o centro primeiro. Continua lendo. E metade do número de domicílios não recebe nenhum dos dois jornais. Isso aqui já dá para calcular. Metade do número de domicílios, né? Então, são 30 mil domicílios, a metade, que é 15 mil, não recebe nenhum dos dois jornais. Tá? Então, está de fora. Determine o número de domicílios que recebem os dois jornais. É justamente isso que eu quero. Quero saber quantos recebem os dois jornais. Aí você fala, mas como é que eu vou preencher se eu tenho que começar por esse centro? Bem, não tem como começar. Então, o que a gente vai fazer? Usar a estratégia. A loja de eletrodoméstico X não distribui 10 mil jornais? Então, 10 mil. O Y não é 8 mil? Mais 8 mil. Lembra? Ó, todo o conjunto X, 10 mil. Todo o conjunto Y, 8 mil. Tá? Menos a interseção, que eu vou chamar de... Vou chamar aqui de Azinho, tá? Vou chamar de A. É igual... igual não. Deixa eu escrever aqui mais pra cá. Aqui. Então, aqui. 10 mil mais 8 mil menos o A, que é a interseção, tá? Mais os 15 mil, porque esses 15 mil também estão sendo contabilizados, é igual a 30 mil.
tá? Então, somando tudo aqui, tem que dar 30 mil. Somando todo o conjunto X com todo o conjunto Y, menos a interseção, que foi contada 2 vezes, mais esses que estão de fora, tem que dar o total, que é 30 mil, que é a quantidade de domicílio. Então, aqui vai ficar 18 mil, né? Menos A é igual. Esse 15 aqui eu posso jogar para lá. Na verdade, eu poderia somar ele aqui junto com os 18 mil. Então, 18 mil mais 15 mil, 33 mil, tá? Menos A é igual a 30 mil. E aí você tem aqui, passando o A para lá e o 30 para cá, vai ficar 33 mil menos 30 mil é igual a A. Tá? Passei o A para lá e o 30 para cá. E aí, 3 mil é igual a A. Ou seja, quem recebe os 2 jornais? Quantos recebem os 2 jornais? Os 2 jornais são recebidos por 3 mil domicílios. Tá? Domicílios. Então, 3 mil domicílios recebem os 2 jornais, tá? 3 mil domicílios recebem os 2 jornais, beleza? E aqui, né, uma ampliação. A gente estava vendo só com 2 conjuntos, mas isso funciona com 3 também. A fórmula é enorme, mas vocês não precisam decorá-la. Aqui o interessante é vocês usar a estratégia, tá? Mas a fórmula aqui é bem parecida com a primeira. Você soma a quantidade dos elementos de cada conjunto, soma a quantidade nos 3 conjuntos inteiros, depois vai retirando as interseções, porque foram somadas 2 vezes, e soma a interseção de tudo. Essa soma da interseção de tudo é porque quando você começa a retirar todas essas interseções, acaba tirando mais interseção do que o normal, do que poderia. Por isso você soma a interseção dos 3 novamente, tá? Mas a ideia é a mesma. A gente vai ver uns exemplos aqui para vocês terem uma noçãozinha. Ó, 3 conjuntos, tá? 3 grupos. 3 grupos. A, B e C. São 3 produtos. Produto A, B e C. 200... Lembra que eu disse que começa sempre pelo centro, né? Aqui tem vários meios, mas o centro de tudo é aqui, ó. É esse ponto aqui, tá? Então é aqui que a gente vai começar. E aqui é onde está dentro dos 3 grupos ao mesmo tempo. Do A, do B e do C, tá? Então, ó, 100 pessoas compraram nenhum dos 3 produtos. Nenhum dos 3. Então, tá aqui de fora, tá? 100 pessoas não compraram nenhum dos 3 produtos. 20 pessoas compraram os 3 produtos. Então tá aqui, ó, 20 pessoas compraram os 3 produtos, tá? Aí, 60 pessoas compraram os produtos A e B. A e B. Tem que ter 60 nesse meio. Como já tem 20, faltam 40. Ó, dentro desse meio aqui, que está dentro de B e de A, tem que ter 60. Já tem 20, então sobrou 40. Faltou 40. B, A e C. 70 pessoas compraram A e C. A e C. Aqui, ó. Então, aqui dentro desse conjuntinho aqui, ó, tem que ter 70 pessoas. Já tem 20, falta 50. Tá? Aí aqui, B e C, 50 pessoas compraram B e C. B e C é isso aqui. Então, 50 tira 20, fica 30 ainda. Então, 50 pessoas compraram B e C, tá? Então, sempre preencha o centro primeiro, que é os 3, para depois você ir distribuindo nos pedaços externos, tá? Sempre do centro para a extremidade. E agora é só preencher o restante. Ó, 210 compraram o A, então aqui dentro aqui tem que ter 210. Aqui já tem 110, então falta 100, tá? Aqui, 210 compraram o produto B, então aqui dentro desse círculo B todinho, tá? Tem que ter 210, já tem 90, falta 120, tá? E no conjunto C, 250 pessoas compraram o produto C. 250 pessoas, aqui já tem 70, já tem 100 aqui dentro, ó. 100 para 250, falta 150, tá? Então preencheu todos os espaços. O que você faz agora? Responde. Com base nessas informações, quantas pessoas foram entrevistadas? Tudo. 100 mais 40 mais 120 mais 50 mais 20 mais 30 mais 150 mais 100, que é os de fora. Isso vai dar um total de, soma tudo isso aí, vamos lá, 100, 140, 260, 310, 330, 360,
460, 510, 610 pessoas. 610 pessoas compraram, foram entrevistadas, tá? Então, o total de pessoas entrevistadas, 610. Quantas compraram apenas o produto A? Quem comprou apenas o produto A não pode estar dentro de nenhum dos outros círculos. Então, nesse caso, quem comprou apenas o produto A? 100, tá? Só 100 pessoas aqui, ó. Produto A, só o produto A, só esses 100 aqui. Que o 40, o 20 e o 50 compraram outros produtos também, tá bom? Então, a ideia aqui é bem simples, gente, bem parecida, não tem muito segredo não. Começa a distribuição no centro e depois expande para as laterais, tá? Novamente, 3 conjuntos A, B e C, então vamos desenhar aqui 3 conjuntos A, B e C. Sempre desenha eles cortando todos, tá? Todos entrelaçados. E aí vai marcando pelos 3 ao mesmo tempo. 5, A, B, C, tá? Depois, A e C, 28. A e C, 28. Então, aqui dá 23, tá? B e C, 41. B e C, 41. Então, aqui 36, para dar 41. A e B, 25. A e B, 25. Então, 20, para dar 25, tá? E agora, o A, 109. Aqui já tem 28, 48. Para 109 está faltando 48, está faltando 61, tá? 61, 61. 203 no B, aqui já tem 50, 61, já tem 61. Para 203 está faltando 142, tá? E aqui 162 já tem 23, 59, 64. 64 menos 162, deixa eu ver aqui. 162 menos 64. Dá 98 aqui. Beleza? 98. Então, preencheu todos. Ah, nenhuma das 3, né? 15, 115. 115 está de fora. Nenhuma das 3. Quase esqueci desse detalhe. Agora que está tudo preenchido, é só interpretar as perguntas. Ó, o número de pessoas consultadas. É só somar tudo isso aí, tá? Então, letra A, número de pessoas consultadas. 61 mais 20 mais 142 mais 23 mais 5 mais 36 mais 98 mais 115. Isso vai dar um total de, vamos lá, 61, 20, 142, 23, 5, 36, 98, 115. 500 pessoas. Tá? Letra B. O número de pessoas que só consomem a marca A. Quem só consome a marca A só está dentro de A, não está dentro de mais ninguém. Então, 61. Tá? Letra C. Número de pessoas que consomem as marcas A e C. Quem consome a marca A ou C, desculpa, A ou C. Quem consome as marcas A ou C, tá, gente? Lembra desse ouzinho que eu falei para vocês? Isso aqui é a união, tá? Marcas A ou C seria a união dos dois grupos, do A e do C, a união dos dois. Então, você vai pegar tudo que está dentro de A, 61, mais 20, mais 5, mais 23, mais tudo que está dentro de C, que é 98, porque o 23 eu já coloquei, 36, tá? E o 5 eu já coloquei. Então, o 23 e o 5 eu já coloquei, ficou o 36 e o 98. Então, junta tudo que está dentro do A e do C ao mesmo do A e do C aqui, juntos, tá? Junta essas duas quantidades, dois círculos. E aí você tem essa quantidade aí, ó, 61, 20, 5, 23, 98 e 36. 243 pessoas, tá? 243 pessoas. E a última, né, letra D, vou colocar aqui mais na frente, o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas, tá? Consomem ao menos 2 marcas. Todas que consomem ao menos 2 marcas têm que consumir 2 ou mais marcas. Então, são as interseções aqui, ó. O 20, que consome A e B, tá? Mais o 5, que consome as 3, mais o 23, que consome A e C, mais o 36, que consome B e C, tá? Então, ao menos 2 marcas, ele tem que consumir 2 ou mais. Então, o 20, o 23, o 36 e o 5.
E aí soma tudo isso, 25, 48, 78, 84, tá? 84 pessoas, beleza? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.